Bom dia de novo. Esse é o segundo texto da aula do dia 5 de julho de 2021 e eu vou gravar a explicação desse texto para vocês poderem depois desenvolver as tarefas referentes a esse tema. A ciência geográfica tem como principal objeto de estudo, que é organizado e modificado por meio das relações homem-natureza. Portanto, os elementos humanos e físicos estão diretamente relacionados e interagem no processo de organização espacial. Então, como eu já disse na outra aula que eu gravei lá no Google Drive, essa relação entre natureza e humanidade, né, sendo a humanidade tida como que faz interferências artificiais sobre o ambiente e a natureza que faz alterações naturais sobre o meio ambiente, é um pouco humanocêntrica, no caso, antropocêntrica, no sentido que a gente está se separando da natureza na forma nossa de entender a nós mesmos, né? Como se a gente fosse diferente da natureza. Tem influência aí do pensamento religioso sobre isso, né? Na medida em que algumas religiões entendem que um Deus criou o planeta para os seres humanos, né? Então criou a natureza para nós, e a visão científica é um pouco diferente, porque ela percebe os indícios, né? As evidências de que nós somos um animal racional. Somos o único animal racional do planeta, o único animal capaz de pensamento reflexivo, aparentemente, né? De uma linguagem sofisticada que favorece o pensamento reflexivo. No entanto, os outros animais aparentemente, né, tem capacidades também como a nossa, e não é à toa que animal racional, né? Nós somos antes de tudo um animal. Então, essa separação de natureza e humanidade, ela é um tanto quanto artificial, ela é uma forma nossa de ver a realidade, mas não quer dizer que seja a única forma de ver a realidade, né? E talvez seja uma forma de ver a realidade que não tenha tanta evidência de ser real quanto a outra forma de ver a humanidade, como parte da natureza, né? Nós temos muitos indícios de que nós somos parte da natureza, né? E muito poucos indícios de que a natureza teria sido, de fato, criada para nós, né? Ou que a gente estaria à parte da natureza, né? Não há evidência disso. Ao contrário, as evidências que existem são de que o ser humano é mais um animal sobre o planeta. É mais uma forma de vida na diversidade de vida que existe na Terra. Então, se a gente for olhar o termo geografia humana, ele é só um termo didático mesmo, para que a gente possa entender o clima, a geologia, as formas do planeta Terra, as formas geológicas, né, e as formas vivas no planeta Terra, antes da existência dos seres humanos, que é isso que a gente está fazendo. A gente está olhando para o mundo num momento em que os seres humanos ainda não são parte da natureza, né? Não existe, porque não existiam, né? E até então depois estudar a natureza, né, na presença dos seres humanos, as alterações que os seres humanos fazem então no ambiente. Visando proporcionar maior praticidade para as pesquisas dos leitores, classificamos os artigos, né, os textos, em geografia humana e geografia física. Entretanto, é importante ressaltar que essas duas vertentes não estão desvinculadas e que essa divisão não prejudicou a análise crítica da configuração do espaço geográfico resultantes das relações sociedade e meio. A sociedade humana faz uma determinada relação com o ambiente, né? Às vezes predatória, de destruição, de utilização da natureza para os seres humanos, das formas de vida para a existência da forma de vida humana, né? Mas isso deve ser analisado de forma crítica. A gente deve tentar entender que essa forma de relação é uma forma possível. Como eu disse no vídeo anterior, por dezenas de milhares de anos, a espécie humana conviveu com a natureza, sendo parte dela e tendo pouca intervenção e transformação da paisagem, né? É somente a partir do surgimento das civilizações com a agricultura que os seres humanos passam a interferir mais com a paisagem, né? Comparando com o outro tempo muito mais extenso dos caçadores-coletores, né, que viviam de modo mais integrado à natureza. Portanto, essa seção de geografia urbana,
tema da geografia urbana que a gente vai abordar nos textos que se relacionam à população, a distribuição da população, a composição étnica da população, o tema da globalização das relações entre as populações humanas, todas as populações integradas ao longo da esfera terrestre, através dos meios de comunicação, as relações econômicas entre as diversas culturas, no interior e entre as diversas culturas, as desigualdades socioeconômicas dentro das sociedades, né, entre as populações humanas, as formas de transporte urbano, as fontes de energia e outros assuntos que dizem respeito ao nosso modo de vida, à nossa forma de ocupação do ambiente. Diante da diversidade dos temas que a geografia humana aborda, dividimos os textos em subseções. Sendo assim, os artigos estão classificados em meios de transporte, fontes de energia, acordos internacionais, população, países, continentes e a migração. Então, esses são alguns dos temas que a gente vai estudar na geografia humana, que são conteúdos para provas do vestibular e do Enem, que vocês precisam ter um contato com eles, refletirem sobre esses temas, para no momento das provas conseguirem resolver as questões de modo mais eficiente. Eu vou seguir esses estudos com vocês, vou sempre fazendo uma relação entre essa intervenção da espécie humana no meio ambiente, né, através de suas formas sociais, das suas formas econômicas, e como isso retroage sobre a própria sociedade. Né? Uma sociedade que esgote fontes de água potável natural, né? Contaminando essas fontes de modo a não poder consumir ela, está condenando a si mesma. Né? Porque se você polui a água que é necessário para a sua própria existência e você não é capaz de tornar ela potável de novo, a existência da sociedade está ameaçada, no limite daquela própria população. Né? Então, a gente vai estudar isso ao longo dos próximos textos que a gente vai ver. Esse foi, então, a explicação sobre o texto de Geografia Humana. Depois eu coloco as tarefas lá que vocês precisam desenvolver no ambiente de atividades do Google Sala de Aula. Bons estudos para todo mundo. Eu vou ainda gravar mais um vídeo na aula de hoje, que vai ser específico sobre fontes de energia. Bons estudos a todos, então, e até a próxima.